De uma forma geral, sempre se fala muito que aqui na Terra, né, nós somos espíritos imperfeitos. Também se comenta muito sobre espíritos bons, espíritos puros. Vamos ver detalhadamente o que isso significa? Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação da doutrina espírita. Hoje nós vamos comentar um tema que constantemente nos chama ao raciocínio e que está presente em todas as questões na doutrina espírita. É a categoria dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1º, os espíritos benfeitores deixaram a informação sobre isso. Para simplificar o nosso entendimento, eles dividiram na ordem dos espíritos, que são espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E essas 3 ordens, eles dividiram cada uma delas em classes, através da escala espírita, como eu já disse, para facilitar o entendimento de todo mundo. Deixa claro que essa divisão não tem nenhuma relação com vaidade, com competição, coisas desse tipo. Claro que não, um melhor do que o outro, não é isso. Se puderem agora, acompanhem esse vídeo com o Livro dos Espíritos à mão, porque a ordem está nas questões 96 a 99 e a escala espírita nas questões 100 a 113. Vamos ver da última para a primeira. Aliás, o estudo dessas questões está aqui no canal, no programa Encontro com Kardec número 6, que você pode ver aqui no card, que foi um dos vídeos iniciais do canal. Aliás, pode até conter alguns erros de gravação, alguma coisa desse sentido, mas eu peço que vocês passem por cima disso e se atenham ao conteúdo, que é o mais importante. Mas vamos lá. Na questão 100, as observações preliminares de Kardec, ele explica que, resumidamente, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que eles adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que superar. Essa classificação é relativa, pois não há uma divisão absoluta entre uma categoria e ela é muito útil, essa divisão, para determinar o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos. O grau de confiança também, nesse caso, e de estima que merecem, né? Os espíritos não ficam pertencendo a uma categoria determinada, uma determinada classe, porque o progresso é sempre gradual e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, podendo acontecer que reúnam ali, um só, várias características da mesma classe. Só um pequeno lembrete, para você não se esquecer, por favor, aqui, de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, aquele que é mais escuro e aparece, tá? Deixa seu joinha, evidentemente, é claro, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do canal. Mas vamos lá. Terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. A terceira ordem de espírito é a mais inferior da classe espírita. Esses espíritos são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, né? Pela propensão ao mal, pela ignorância, orgulho, egoísmo e todas essas paixões que são essas consequências. Nem todos os espíritos da terceira ordem, por outro lado, são essencialmente maus. Alguns são motivados por leviandade, por irreflexão, por malícia. Outros, ao contrário, eles têm o prazer realmente de fazer o mal e ficam satisfeitos, felizes, quando surge a oportunidade de fazer o mal a alguém. Claro. Continuando. 10ª classe, espíritos impuros. Os espíritos impuros são malévolos, são os mais inferiores da escala espírita. Eles enganam, impelem ao erro, perseguem os homens, dão conselhos maldosos, agem com crueldade, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para poder enganar melhor aqueles a quem perseguem. Se ligam principalmente às pessoas com caráter mais fraco. E, inclusive, nas manifestações espirituais, nas casas espíritas, esses espíritos são conhecidos pela maneira grosseira com que se comunicam, né?
E quando eles reencarnam, até reencarnam para ter oportunidade de melhorar, né? Eles se tornam pessoas propensas a atitudes geradas pelo ódio, geradas pela vaidade, pela inveja, esses sentimentos ruins e desagradáveis, né? Eles fazem o mal por prazer, muitas vezes sem motivo nenhum, e escolhem as suas vítimas entre as pessoas mais honestas, lógico, para levá-las para o mal. A nona classe, espíritos levianos, são ignorantes, são travessos, são irresponsáveis, são zombeteiros. Essas características tornam esses espíritos levianos seres inconsequentes e perturbadores. São ignorantes sobre as leis de Deus, sobre a moral, o que o leva a cometer uma série de erros e causar sofrimento, tanto a eles quanto aos outros. Gostam de causar desgostos e aborrecimentos às pessoas e não se preocupam com a verdade, não dão a menor importância a isso, o que faz com que sejam enganosos, manipuladores. Gostam muito de fazer chacota com as pessoas, o que fazem com que sejam desagradáveis e maldosos. Quando estão encarnados, normalmente são pessoas ignorantes, são imprudentes, são maliciosos, mal-humorados. E também podem ser encontrados em manifestações mediúnicas nas casas espíritas, sob a forma de espíritos que se comunicam conosco, com os médiuns, né, de uma forma muito espirituosa, mas sem a menor profundidade. E dá para perceber. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Têm conhecimento amplo das coisas, mas acham que sabem muito mais do que realmente eles sabem. Já realizaram alguns progressos e se manifestam com extrema seriedade, mas no fundo, ainda estão presos aos sentimentos como a presunção, como o orgulho, que acha que sabe muito, como o ciúme. A sétima classe, espíritos neutros, são aqueles que não são nem bons nem maus. Não fazem o mal, mas também não praticam o bem. São muito ligados aos prazeres materiais e quando estão encarnados, não ligam, não estão nem aí para as questões morais mais altas, que podem tirar esses espíritos das suas zonas de conforto, né? A sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. Na realidade, não é bem uma classe, porque qualquer espírito das outras classes pode ter e pode atuar dessa maneira. Eles aparecem muito nas sessões mediúnicas e até em certas famílias, que fazem barulhos, batendo nas coisas, mas na medida em que eles se elevam moralmente, eles deixam de lado essas ações aí, que a gente chamava de, como já falei ali, de espíritos batedores. A segunda ordem, os espíritos bons, sim, tem como característica a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Na realidade, tem a intenção do progresso pelo bem, né? E podem ter como característica predominante ou a ciência, ou a sabedoria, ou a bondade, mas fazem pelo bem. A quinta classe dos espíritos benévolos tem a qualidade predominante, a bondade. Eles ficam muito felizes em servir e proteger as pessoas. Progrediram muito mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E por isso, os seus conhecimentos gerais, eles são limitados. Quarta classe, espíritos da ciência, são aqueles de conhecimentos mais amplos, dão muito mais importância às questões científicas do que às questões morais. Entendem e vivem a ciência do ponto de vista da utilidade, mas a utilidade para o desenvolvimento e nunca pelas paixões que destacam, que poderiam se destacar, como os espíritos imperfeitos, como vaidade, egoísmo e outras assim. Eles não fazem por isso, fazem pelo desenvolvimento. A terceira classe, os espíritos de sabedoria. As qualidades morais dessa ordem é a mais elevada que caracteriza essa classe de espírito. Não tem conhecimentos ilimitados, mas tem uma total capacidade intelectual que faz com que sempre tenha um julgamento correto sobre todas as coisas que norteiam e rodeiam a humanidade. A segunda classe, os espíritos superiores, esses conhecem tudo da ciência, da sabedoria e da bondade. Tudo neles é benevolência, é dignidade, chegando a ser sublime.
Sua superioridade permite que nos deem noções exatas sobre tudo do mundo espiritual, nos que, evidentemente, nos for permitido saber. Estão sempre à disposição e se aproximam daqueles de boa fé, aqueles já desligados das coisas materiais, e se afastam daqueles que só têm por curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência de coisas materiais. Excepcionalmente, eles encarnam na Terra, mas para cumprir uma missão de progresso. Então nos oferecem um tipo de perfeição que a humanidade pode um dia aspirar a chegar nesse mundo. Primeira ordem, espíritos puros. A característica geral, eles não têm nenhuma influência da matéria, superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos espíritos das outras ordens é o que eles têm. Não tem nenhum tipo de necessidade material de qualquer ordem, porque já não tem nenhum tipo de impureza ligada à matéria. Os espíritos puros são seres de uma felicidade inalterável, que se dedicam ao bem e ao progresso de toda a humanidade e da espiritualidade. São diretamente mensageiros e ministros de Deus, auxiliando em seus propósitos e comandam os espíritos que são inferiores a eles, auxiliando para o desenvolvimento e para o seu aperfeiçoamento. Nós não sabemos nada sobre a escala dos espíritos puros. Ainda, eu acho que seriam necessários milênios para que aqui na Terra se consiga entender ou conhecer especificamente a natureza desses espíritos. Se dos outros sabemos pouco, imaginem desse. Para nós fica muito claro que em todas as categorias os espíritos continuam a evoluir sempre. Jesus, como exemplo, é um espírito crístico, como já foi mencionado em diversas publicações. Aliás, Chico Xavier, uma vez em entrevista com o Herculano Pires, em 1971, posteriormente eu vou deixar um áudio aqui, menciona que Jesus é um Cristo que acompanhou a formação do nosso planeta desde o início da formação do planeta até hoje. Nós o chamamos de governador da Terra. É o espírito protetor e a maior autoridade espiritual do nosso planeta. Mas ele não é o formador e protetor do nosso sistema solar. Existe um Cristo específico que participou da formação do sistema solar e protege e orienta o sistema solar, do nosso sistema solar como um todo. Assim como existe outro que protege a nossa constelação e daí por diante. Essas classes, elas não são, deixando muito claro isso, não são objetivas. Isso quer dizer que a gente não tem ideia do momento exato em que sai de uma classe e passa para outra. Vamos dar um exemplo. Alguém consegue saber o momento exato em que a criança sai da infantilidade para a puberdade? Ou da puberdade para a mocidade? Sabe que mudou de faixa, está lá. Mas não existe maneira de saber o ponto exato, o dia exato, em que momento que ele mudou. Por outro lado, Jesus mesmo deixou muito claro que tem coisas que nós não sabemos e ainda não estamos preparados para saber, porque nem teríamos palavras para definir, nem capacidade para entender. Tudo vem a seu tempo. Isso é a providência divina atuando. Imagina lá, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, se ele falasse sobre o átomo, sobre o fluido universal, que é por onde se transmite o pensamento, se falasse que o som transita em ondas e é levado pelo ar. Seria uma loucura, ninguém entenderia. Como Deus faz os espíritos, por exemplo, qual o momento da mudança de faixa do espírito do animal para o hominal, do mineral para o vegetal. Nem adianta a gente querer entender nada disso, se nem, no fundo, nós não conseguimos entender porque quantas vezes nós perdemos o controle das nossas emoções. Você entende por quê? Por que temos que ser tão egoístas? Coisas daí para frente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para todos que estão assistindo e nos encontraremos novamente em breve com outro tema sobre a doutrina espírita também e que nós falaremos. Não se esqueça, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o seu joinha, é muito importante para nós. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.